A Bíblia é um livro de histórias grandiosas, de milagres e de fé inabalável. Mas, entre suas páginas sagradas, escondem-se narrativas de escuridão e violência, muitas vezes esquecidas ou intencionalmente ignoradas. Hoje, vamos desenterrar uma dessas histórias perturbadoras. Um massacre brutal que chocou até mesmo os padrões da antiguidade. Prepare-se para conhecer Doeg, ou Edomita, uma figura enigmática e aterrorizante, cujo nome é sinônimo de traição e carnificina. Ele não foi um faraó tirano ou um conquistador sedento por sangue, mas um homem comum que, por lealdade distorcida e ambição, se tornou o instrumento de uma das maiores atrocidades registradas contra o sacerdócio de Israel. Este é o carrasco de Deus. Para entender o horror que se seguiu, precisamos voltar no tempo. Para um período de intensa perseguição e paranoia, o rei Saul, dominado pela loucura e pelo ciúme, caçava implacavelmente Davi, o futuro rei de Israel. Davi, antes um herói, agora era um fugitivo, exausto e desesperado por ajuda. Em sua fuga, Davi buscou refúgio na cidade de Nob, um santuário para os sacerdotes de Deus. Lá, ele encontrou o sumo sacerdote Aimeleque, um homem de fé e tradição, que o acolheu sem hesitação. Davi, faminto e desarmado, pediu provisões e uma espada para continuar sua jornada. Aimeleque, compadecido e sem saber da real situação de Davi com Saul, ofereceu-lhe os pães da proposição, que eram sagrados e geralmente reservados aos sacerdotes. Além disso, entregou-lhe a espada de Golias, o gigante filisteu que Davi havia derrotado, um símbolo de sua vitória passada e uma ferramenta crucial para sua sobrevivência. No entanto, havia uma testemunha ocular, um homem que observava toda a interação com um olhar frio e calculista. Era Doeg, ou Edomita, chefe dos pastores de Saul, que estava em Nob para cumprir alguma tarefa real. Ele viu tudo, e sua presença ali seria o catalisador de uma tragédia inimaginável. De volta ao palácio, a paranoia de Saul atingia níveis alarmantes. Ele estava convencido de que todos, incluindo sua própria família e servos, conspiravam contra ele, favorecendo Davi. Sua mente, outrora brilhante, estava agora obscurecida por um ciúme doentio e pela sede de controle. Foi nesse ambiente de desconfiança que Doeg, ou Edomita, se apresentou a Saul. Com uma frieza assustadora, ele relatou ter visto Davi com Aimeleque em Nob, omitindo o contexto de desespero de Davi e distorcendo os fatos para pintar uma imagem de traição e conspiração sacerdotal. As palavras de Doeg foram como gasolina jogada em uma fogueira. Saul explodiu em fúria incontrolável, vendo a ação de Aimeleque como a prova final de uma conspiração contra seu trono. Ele não hesitou em condenar Aimeleque e toda a sua casa. Em seu acesso de loucura, Saul ordenou que Aimeleque e todos os sacerdotes de Nob fossem levados diante dele. Ele os acusou de traição, de conspirar com Davi e de não terem revelado o paradeiro do fugitivo. Uma cena de terror se desenrolava. Diante do rei furioso, Aimeleque tentou defender-se. Ele explicou que Davi era o genro do rei, o capitão de sua guarda e um homem honrado. Disse que apenas ofereceu hospitalidade, como faria a qualquer servo do rei, sem ter conhecimento de qualquer desavença entre Davi e Saul. Aimeleque, com dignidade, declarou sua inocência. Ele não havia conspirado, apenas agira com base no que sabia de Davi, um homem ainda considerado leal ao rei. Suas palavras eram a verdade, mas a mente de Saul já estava selada pelo ódio e pela desconfiança.
Mas Saul não ouviu. Cego por sua paranoia e pela denúncia de Doeg, ele proferiu uma sentença terrível. Certamente morrerás, Ahimelech, tu e toda a casa de teu pai. Uma condenação à morte para o sumo sacerdote e todos os seus descendentes, por um crime que não cometeram. Saul então se virou para seus guardas, os couraçados que o cercavam, e ordenou: virai, vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a mão deles é com Davi. Mas, para a surpresa do rei, seus próprios homens se recusaram. Eles temiam levantar a mão contra os ungidos de Deus. Foi neste momento de hesitação, quando a própria guarda do rei se recusou a manchar suas mãos com sangue inocente, que Doeg, o Edomita, viu sua chance. Ele se adiantou, sem um pio, sem um segundo de dúvida, pronto para cumprir a ordem mais hedionda do rei. Doeg não era israelita. Não tinha o mesmo temor reverente pelos sacerdotes de Deus. Para ele, era uma ordem do rei. Uma oportunidade talvez de ganhar favor. Ele sacou sua espada. Uma lâmina fria e afiada, pronta para o banho de sangue que se seguiria. Com um movimento rápido e brutal, Doeg começou seu trabalho macabro, um a um. Os sacerdotes de Deus caíram sob sua espada, em um ato de violência sem precedentes na história bíblica. O silêncio do choque foi quebrado pelos gritos e pelo som de lâminas perfurando carne. 85 sacerdotes, homens que serviam a Deus diariamente, foram massacrados por um único homem, sob a ordem de um rei enlouquecido. Entre eles estava Ahimelech, o sumo sacerdote, e toda a sua família sacerdotal. O solo do local sagrado foi manchado com o sangue dos inocentes. Mas a fúria de Saul não parou com os sacerdotes. Ele ordenou que a cidade de Nob, a cidade dos sacerdotes, fosse completamente destruída. Era uma punição coletiva, um aviso brutal a qualquer um que ousasse desafiar sua autoridade ou ajudar Davi. Doeg e os soldados de Saul não pouparam ninguém. Homens, mulheres, crianças e até mesmo os animais, bois, jumentos e ovelhas foram passados ao fio da espada. Nob foi varrida da existência. Um testemunho sombrio da depravação humana e do poder destrutivo da paranoia. No entanto, um único sacerdote conseguiu escapar do massacre: Abiatar, filho de Ahimelech. Milagrosamente sobreviveu à carnificina. Ele fugiu, carregando consigo a dor e o horror do que havia testemunhado, e buscou o único homem que poderia oferecer-lhe proteção: Davi. Abiatar encontrou Davi e lhe contou a terrível história da destruição de Nob e do massacre de sua família. Davi, ao ouvir, ficou profundamente abalado. Percebendo que sua própria necessidade e a denúncia de Doeg haviam desencadeado tal tragédia, Davi assumiu a culpa pela tragédia, dizendo a Abiatar: eu sou a causa da morte de toda a casa de teu pai. Ele prometeu a Abiatar proteção, assegurando-lhe que enquanto estivesse com ele, estaria seguro, pois o mesmo que buscava a vida de Davi, também buscava a de Abiatar. Doeg, ou Edomita, é uma figura que raramente é lembrada, mas sua ação teve consequências profundas. Ele não foi apenas um executor, mas um traidor. Um delator que se aproveitou da paranoia de um rei para cometer um ato de crueldade sem precedentes. Sua história serve como um lembrete sombrio da capacidade humana para a maldade. O massacre de Nob, orquestrado por Doeg e ordenado por Saul, é uma das passagens mais sombrias da Bíblia. É uma história de traição, paranoia e violência que nos lembra que mesmo em textos sagrados, a natureza humana, em sua complexidade,
pode manifestar atos de pura escuridão.